Olá, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Moisés. Me sinto privilegiado de fazer parte, juntamente com a minha família, há 4 anos deste ministério, onde temos recebido da parte de Deus uma palavra poderosa através da vida do Bispo Alexandre e dos seus pastores. Diante da 11ª conferência, eu sou grato a Deus, meu coração está muito grato ao Senhor por mais essa rica oportunidade, gerando em mim uma expectativa muito grande diante do tema, as 4 maiores verdades das Escrituras Sagradas. Espero que o Senhor possa trazer no meu coração e no coração de cada um dos irmãos o seu supremo propósito, desde a eternidade passada ao caminho que vamos percorrer, a gerar em nós o novo homem e, por fim, cumprindo a sua eterna vontade. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa conferência. Obrigado. Boa noite e que a doce paz de Cristo e a sua abundante graça seja com todos vocês que estão aqui conosco na nossa 11ª conferência do Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Eu sou o Bispo Josué Argolo e a minha expectativa para essa conferência, as 4 maiores verdades das Escrituras Sagradas, é muito grande. Apesar de estarmos vivendo a nossa 11ª conferência, para mim é como se fosse a primeira conferência, porque as mensagens ministradas serão em um nível de revelação, de força e de transparência bíblica ainda muito maiores. É por isso que podemos dizer que essa conferência trará o suprassumo de toda a revelação de Deus, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. A economia de Deus para o seu povo será revelada para nós nesses 4 dias de conferência. São mensagens que tratarão de temas, para muitos já conhecidos e para outros não tão conhecidos assim. Mas, no geral, eu queria dizer uma coisa para vocês que estão aqui conosco. São temas indispensáveis, fundamentais para todo cristão que deseja construir um caminho de comunhão com Deus, com o nosso Pai. Para todo cristão que deseja ter uma vida saudável rumo ao amadurecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu acredito que todos nós temos alguns objetivos. E eu confesso que eu pensei sobre isso em cada participante, em mim mesmo. E aquilo que eu tenho em mente é que Deus estabeleça este contato conosco, com cada um de nós, e nos permita, a cada um, no seu nível de conhecimento, naquilo que tem recebido de Deus, possa aprender, possa compreender essas verdades que serão ditas aqui. Acredito que todos estamos num processo, todos, independente, indistintamente de sermos visitantes, de sermos membros do ministério, estamos num processo de construção, estamos sendo moldados com vistas ao novo homem, aquele perfeito à semelhança de Jesus Cristo. Portanto, eu acredito que essa conferência será de extrema importância para que compreendamos essas verdades das quais necessitamos neste momento. A vida é interessante. De repente nos damos conta de que vivemos, mas ao mesmo tempo não sabemos de onde viemos nem para onde iremos. Nós olhamos ao nosso redor e vemos tanta miséria, tanto sofrimento, com que faz com que muitos desacreditem. E aqueles que insistem em acreditar, muitas vezes estão tateando em busca de um Deus, ou servindo a um Deus só de ouvir falar. Essa conferência é um grande privilégio de Deus a cada um de nós, em que teremos a oportunidade de aprendermos as 4 maiores verdades das Escrituras, em que teremos a visão holística do supremo propósito de Deus, pelo qual a gente vai compreender o porquê que o mundo foi criado, o porquê que eu e você fomos criados. Nós iremos entender o porquê de tantas aflições e sofrimento e, principalmente, o final de todas as coisas, o que nos espera depois desta vida. Mas, para isso, é importante termos um coração humilde, é importante estarmos com o coração aberto para quebrar os paradigmas, quebrar as fortalezas mentais, toda a religiosidade que nos aprisiona pelo entendimento equivocado que um dia nos foi imposto. E eu desejo que nesses 4 dias de celebração, todos nós sejamos transformados, que possamos ser libertos, sarados,
que haja edificação pessoal, mas também que haja edificação da igreja como corpo de Cristo, para obtermos do Senhor a capacidade de vencer a mornidão desses últimos dias, a capacidade de colocarmos o reino como prioridade em nossas vidas, e assim naquele dia sermos achados vencedores, servos fiéis pelo nosso Senhor. É isso que eu desejo a você, meu irmão, e a mim, nessa grande festa. Jesus é o Senhor. Queridos, eu também tenho no meu coração uma expectativa muito grande acerca dessa conferência. Para mim, esse dia de hoje, dia 15 de outubro de 2015, é uma data extremamente importante em razão desta conferência. Isso porque esse ministério, o Ministério de Volta à Palavra, já está na casa dos 16 anos. Agora em dezembro nós vamos completar 16 anos. E eu me sinto com o dever cumprido daquilo que Deus colocou no meu coração. Depois de nós ministrarmos 10 conferências, sendo esta agora a 11ª, depois de termos abordado tantos temas extremamente importantes, começando pela salvação eterna de Deus, e então seguindo pelos mistérios do reino dos céus, a segunda vinda de Cristo, eleição e predestinação à luz da Bíblia. Também ministramos acerca das duas alianças, né? Que foram a conferência do odre velho e o vinho novo. Tratamos sobre a história das eras, tratamos sobre escatologia, o livro do Apocalipse, Gálatas. Ou seja, depois de tantas conferências e tantos temas extremamente importantes, eu sinto que com esta conferência, com essa 11ª conferência, nós estamos chegando no apogeu, estamos chegando no ápice daquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem nos revelado. E, portanto, eu me sinto no dever cumprido. Se fosse depois dessa conferência o Senhor me levar por alguma razão, eu sentiria que quanto à obra, quanto àquilo que nós temos que falar, eu creio que nós teremos dito o essencial acerca da verdade das Escrituras, acerca do supremo propósito de Deus. Lembrando o texto de Paulo, em Atos capítulo 20, versículos 26 e 27, quando ele diz ali aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: olha, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo trazia uma responsabilidade no seu coração, em razão da revelação que ele havia recebido da parte de Deus. Lembra quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 1, que ele se sentia devedor a bárbaros e a cita, e também a judeus e a gregos? Essa dívida que ele diz que se sentia devedor, era certamente essa revelação que, tendo ele recebido de Deus com o intuito de entregar ao povo de Deus, ou entregar aos homens, então ele se sentia num dever de entregar, e não de reter aquela revelação. Então ele disse lá em Atos capítulo 20, que ele se sentia totalmente limpo do sangue daqueles irmãos, uma vez que ele havia pregado, ele havia ensinado todo o desígnio de Deus. E esse ministério tem cumprido essa tarefa. Lógico, nós cumprimos na medida daquilo que nós recebemos, sem nenhuma comparação ao apóstolo Paulo, mas nós sentimos que aquilo que Deus tem nos entregue, nós temos ministrado, nós temos entregue ao povo de Deus, a princípio do Distrito Federal, e agora com a internet, aí, um instrumento de Deus, a pessoas mais distantes. Então, com esta conferência, a minha expectativa é que a gente alcance o nível maior de entendimento
e de compreensão acerca das Escrituras Sagradas. Portanto, eu peço que vocês que vieram hoje, que vocês venham amanhã, e vocês venham também no sábado à noite, e venham no domingo de manhã, porque nós vamos ministrar 4 mensagens, mas que não são 4 mensagens isoladas, estanques. Não, são 4 mensagens que devem ser compreendidas uma em relação à outra, porque nós vamos traçar uma linha ininterrupta de eternidade a eternidade, cruzando o tempo. Quantos vierem aqui nos 4 dias e quantos de fato ouvirem com atenção, anotando, lendo na Escritura, tudo aquilo que nós dissermos e compreender no seu coração, no seu espírito, certamente vai ter apreendido o suprassumo de toda a Escritura. Que maravilha! Eu quero começar, em caráter de introdução, lendo um texto da Escritura, em 1 Coríntios capítulo 2, é um texto introdutório, é um texto que não introduz a conferência, mas introduz esse momento inicial, como você vai encarar esta conferência, como eu vou encarar essas mensagens aqui ministradas. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 em diante, do 6 ao 10, diz assim, preste bem atenção, para que você possa, de fato, ter uma expectativa real no coração acerca de tudo o que será dito. O apóstolo Paulo diz assim, neste capítulo 2 de 1 Coríntios, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Veja o contexto a que ele se refere aqui, na verdade, o contexto acerca do Evangelho. Ele está dizendo as revelações do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, portanto, que não expunha sabedoria, ele expunha sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então veja o que o apóstolo Paulo diz acerca de uma sabedoria, ou seja, ele fala acerca de um conhecimento, ele fala acerca de algo que outrora, conforme está aqui claramente dito no versículo 7, que outrora estava oculto. Então nunca pense, não comece essa conferência pensando, não, eu já compreendo todas as verdades da Escritura. Porque eu sei que aqui tem pessoas de vários segmentos denominacionais, pessoas que vieram de outras religiões, que têm recebido uma outra orientação acerca da Bíblia Sagrada. Então não comece dizendo, não, eu já sei disso. Não comece dizendo, não, eu já sei tudo. Pelo contrário, atente para o que o apóstolo Paulo está dizendo. Fala aqui de uma sabedoria outrora oculta, que os poderosos desse tempo, no caso do tempo de Paulo, não conheceram, de maneira que se eles houvessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E olha quando ele diz, jamais teriam crucificado, é uma referência aos judeus que tinham ali rabinos, tinham mestres, tinham doutores da lei, que achavam e consideravam que detinha todo o conhecimento da verdade, e acabaram matando o Senhor da glória, acabaram crucificando o Senhor da glória, a despeito de tudo aquilo que eles julgavam que conheciam. E na verdade nada conheciam, porque há uma revelação, há uma sabedoria, há uma verdade, como diz, outrora oculta, e que fora guardada para o tempo oportuno. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa revelação não está para os olhos, não está para os ouvidos, não está para o coração humano, a despeito da sua capacidade intelectual, da sua percepção visual, da sua percepção auditiva, a despeito de toda a sua capacidade humana, a revelação de Deus, ela está para o próprio Deus, como diz o versículo 10, mas Deus nolo revelou
pelo Espírito. É uma questão de revelação. Ou o Senhor vai te revelar as suas verdades, ou então você vai estudar teologia, vai fazer doutorado e pós-doutorado, e vai ser PhD e tudo, os CDs de tudo, mas você não vai alcançar aquilo que Deus tem preparado. Essa sabedoria oculta em Deus, ela está disponível a todos aqueles que amam a Deus. E, portanto, se você ama a Deus, ela está disponível a você, e nessa conferência nós vamos tratar de maneira bem peculiar e particular dessas verdades. Amém, queridos? Muito bem, amados. Então, com a Bíblia em mãos e com esse espírito, vamos adentrar aqui cada detalhe dessa mensagem. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você que está aqui. Como que o cristão, como que o evangélico, como que o homem, de um modo geral, tem percebido as Escrituras Sagradas nessa era moderna e pós-moderna? Ou seja, como você olha para a Escritura? Como você concebe a Escritura? Infelizmente, vivemos num tempo em que isso é muito visível e muito notório, em que os homens têm a Bíblia primeiramente como um livro de presságio, um livro de sorte. Ou seja, as pessoas pegam a Bíblia e ali eles procuram encontrar ali algum texto lançando sorte, como quem fecha os olhos e ora e abre em algum lugar para Deus falar com ele. Aí cada um pega a Bíblia de um ponto de vista muito particular, muito pessoal. Ou seja, pega um texto bíblico que deveria ali conter uma verdade muito profunda, muito grande para todos os homens, e faz daquilo uma verdade individual, uma verdade particular, como muitas pessoas com outros instrumentos da sorte também fazem. Uns jogam cartas, outros jogam o tarô, outros leem a mão, outros praticam a necromancia. Então, alguns cristãos, se não a maioria, tomam a Bíblia como um livro de sorte, um livro de presságio. Ou seja, veremos agora o que Deus tem a falar para você nessa dada situação. Aí ele abre a Bíblia. E ali ele vai ler. De outra maneira, também tem aqueles que tomam a Bíblia como um livro que contém um conjunto de regras e um conjunto de normas, e um conjunto de mandamentos, e um conjunto de um tanto de imprecações. Ou seja, você busca na Escritura doutrinas e comportamentos e procedimentos para você então praticar. Aí uns pegam a Bíblia e vão encontrar lá o sábado do sétimo dia, outros vão encontrar, por exemplo, a doutrina do lava-pés, outros vão encontrar o uso do véu, outros vão encontrar a circuncisão, outros as festas de Israel. Aí tomam a Bíblia como se fosse um conjunto de coisas, de doutrinas para ser praticado. E como ninguém consegue praticar toda a Bíblia, ninguém consegue pegar a Escritura e falar assim, tudo que tem aqui dentro eu vou praticar. Sempre você vai ser seletivo. Por exemplo, os que guardam o sábado não usam véu. Os que usam véu não guardam o sábado. Os que guardam o sábado, por exemplo, também não comem carne de porco. Entretanto, outros que não doam sangue, comem a carne do porco, mas não doam sangue. Aí outros não cortam o cabelo, outros não fazem a barba, outros deixam a barba crescer. Aí você observa, quando você olha para o mundo cristão, que há, na verdade, uma grande Babilônia, há uma grande confusão generalizada no meio do povo de Deus, de maneira que talvez a sua experiência seja essa. Você já passou por uma igreja muito rigorosa quanto à vestimenta, usos e costumes. Aí depois saiu de lá, foi para uma igreja mais certa, que você julgou que estaria mais correta, e aí você adotou outros costumes, outros procedimentos. De maneira que hoje em dia se vê a Bíblia ou como um livro de presságio, um livro de sorte, um livro de predição, um livro que vai falar um pouco sobre a sua vida, ou então como um livro que fala sobre mandamentos, aquilo que você tem que cumprir para ser salvo. E com tudo isso, as pessoas acabam desenvolvendo uma visão fragmentada da Escritura, uma visão facciosa da Escritura, fragmentada porque as pessoas tomam os pedaços, né? Cada um pega um pedacinho e mais um pedacinho, e aí cada qual com os seus pedacinhos fazem ali o seu grupo, desenvolve um sistema teológico próprio. É por isso que existem centenas e centenas de denominações
tanto evangélicas quanto protestantes e até mesmo a Igreja Católica Romana, que é o conjunto de igrejas que se dizem igrejas cristãs. Ou seja, toda essa confusão que existe no meio cristão, que alguns, inclusive, espertamente ou inocentemente, dizem que isso seria a grande sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Eles dizem, olha, essas manifestações todas, cada igreja com um procedimento, com uma prática, com um costume, isso aí é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, eu não sabia que a sabedoria de Deus é uma confusão babilônica, em que um condena o costume do outro para poder assegurar que o seu costume seja a expressão e a manifestação da verdade. Aí você imagine que alguém que usa um pano sobre a cabeça, um véu sobre a cabeça, está convencido de que a verdade de Deus e de que o desejo de Deus e de que a economia de Deus se resume a esta exigência. Que se vocês colocarem irmãos de um lado, irmãs de outro, as irmãs com um véu sobre a cabeça, Deus agora está agradando, e por isso vai salvá-los, e vai levá-los para o céu, para um lugar bonito, um paraíso, um lugar... Agora, quem não coloca o pano sobre a cabeça, infelizmente, vai para o lago de fogo. Imagine você que então, outros que no sábado do sétimo dia, nada fazem, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, não trabalham, não cozinham, não pagam, não recebem dinheiro, mas ficam ali devotos a Deus. Eles acham que o Deus eterno, infinito, absoluto, que para quem um dia é como 1000 anos é como um dia, estaria preocupado com um dia da semana de 24 horas. E acham então que isso seria a expressão da vontade eterna de Deus. Lógico, tudo isso está na Bíblia, o véu está na Bíblia, a questão de roupas decentes também está na Bíblia, se você procurar a questão da carne de porco, está na Bíblia, ou seja, há uma infinidade de doutrinas bíblicas que passam por gerações, que passam por civilizações, que passam por dispensações, é verdade. Mas é por isso que nós devemos tomar um grande cuidado para não tomar a Bíblia de qualquer maneira. Não tomá-la como sendo um livro de presságio e nem tomá-la como sendo um conjunto de normas. Porque a despeito de toda a sua boa vontade, você nunca e homem algum conseguirá pegar a Escritura como um todos, em cada uma das suas particularidades e praticar tudo aquilo. Sempre você há de escolher um lugar em que um dogma é mais importante do que o outro. É por isso que nós não podemos perder o foco das Escrituras. Em João, abre a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 39 e 40. Veja o que Jesus diz aqui nesta porção. Capítulo 5 de Evangelho de João, versículos 39 a 40. Diz assim, queridos, olha... Isso é Jesus dizendo aos líderes religiosos, ele fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E que nós temos 3 pontos que Jesus levanta para que você perceba que existe algo vital na Escritura. Primeiramente ele diz, vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Atente para o fato de que aqui não há uma ordem, porque a maioria das pessoas lê esse texto dizendo assim, olha, está vendo? Jesus nos ordena a examinar as Escrituras. Ele diz, examinai as Escrituras, como quem ordena. Ele não disse examinem, ele disse examinais, ou seja, vós examinais, vós procedeis deste modo, num exame meticuloso. Por que vocês fazem assim? Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Aí eu pergunto para vocês, vocês examinam as Escrituras? Vocês examinam? Sim ou não? E por que o fazem? Porque nós julgamos ter nelas vida eterna, palavras de vida eterna. Aí Jesus então, ele diz, a partir daí, e são elas mesmas que de mim testificam. Então vocês examinam buscando a vida eterna e se esquecem que elas são um testemunho. A Escritura Sagrada, ela não é um livro que se esgota em si mesma.
A Bíblia não é um livro que fala de si mesma, não é um livro santo e sagrado que promove a si mesma, como quem propõe ao povo que se você a cumprir, ela te garante vida eterna. Não. A Bíblia diz, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas. Nelas aonde? Pega a sua Bíblia na sua mão, assim, igual a minha. Quem não tem a Bíblia, pega o tablet, pega o celular, porque está escrito lá dentro, não tem problema nenhum. Agora, veja o que está dito. Veja o que Jesus disse. Vocês examinam o quê? Está aqui, ó, as Escrituras. E por que vocês examinam as Escrituras? Porque vocês julgam ter nelas. Aponta com o dedo. Em nome de Jesus, aponta com o dedo. Se você não apontar, você não vai sentir o que eu estou dizendo. Você julga ter nela. Nela onde? Nas Escrituras, a vida eterna. Então observa que quando você, atenção, olhe para mim, preste atenção. Quando você vai à Escritura, a este conjunto de livros, 66 livros, em busca de vida eterna, você pensa, se eu não guardar o sábado, não terei vida eterna. Se eu cortar o cabelo, não terei vida eterna. Se eu não fizer isso, não terei vida eterna. Ou seja, você pensa que a vida eterna está no cumprimento de todos os mandamentos, de todos os estatutos que aqui se encontram. Você faz da Bíblia um livro que se esgota em si mesma. Vocês examinam as Escrituras, atenção, porque isso é muito importante para o que diremos nos 4 dias. Vocês examinam porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Essa é a primeira palavra. Segunda, ele diz, e são elas mesmas. Elas o quê? Que testificam de quem? De mim. Então diga, as Escrituras são um testemunho de Jesus. As Escrituras não têm um valor em si mesma, porque não visa a si mesma. A Escritura testifica, ela é um testemunho acerca de alguém. Agora imagine que agora os líderes religiosos judeus, eles iam às Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna, sendo a Escritura um testemunho de Jesus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para trazer vida. Vocês buscam a vida, só que vocês vão à Escritura para ter vida, e ao invés de vocês virem na Escritura um testemunho de mim, e então, vendo o testemunho, vocês virem a mim para teres vida, vocês não vêm a mim para teres vida. Vocês continuam nas Escrituras. Então aqui se denuncia um fato, um problema que não era somente do povo judeu, mas que até hoje continua de geração em geração, um problema gravíssimo. Tomar as Escrituras como um livro de presságio, tomar as Escrituras como um livro de doutrinas, como um livro de ética, como um livro de moral, como um livro de comportamento, como um livro de procedimento, como quem pensa, se eu cumprir tudo isso aqui, eu serei salvo. É por isso que estão as pessoas se apoiando no sábado para ser salvo, se apoiando no dízimo para ser salvo, se apoiando nos bons costumes para serem salvos, se apoiando no jejum para ser salvo, se apoiando nas vestimentas para ser salvo, se apoiando na comida, na bebida, nos lugares, nas músicas, ou seja, é toda uma parafernália de coisas nas quais as pessoas se apoiam, julgando ter aqui a vida eterna. Pastor, mas aí a Bíblia não é a palavra de Deus? Lógico, uma pergunta. E então, se está dito, não devemos nós cumprir? Olhe para João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus está dizendo, as Escrituras, elas são um testemunho. Elas falam acerca de alguém. Elas testificam acerca de alguém. Elas apontam para alguém. Elas falam de um prometido que fará algo, mas vocês não querem vir a mim para terdes vidas. Em outras palavras, vocês amam as Escrituras, ou vocês não amam as Escrituras? Vocês amam as Escrituras,
só que elas são um testemunho de mim. Ou seja, o que é mais importante, o testemunho em si mesmo ou aquele de quem ela testifica? Não é a pessoa? Vocês amam as Escrituras, mas não querem vir a mim para ter vida. Então vocês ficam nas Escrituras, buscando vida, buscando vida, buscando vida. E quanto mais vida vocês procuram, mais mandamentos vocês constroem, mais regras vocês levantam. Aí é regra sobre regra, é mandamento sobre mandamento, é peso sobre peso. Então as Escrituras, elas não podem ser vistas do ponto de vista fragmentado, senão vira uma grande confusão. A Bíblia não pode ser tomada como um livro que se esgota em si mesma, senão você vai perder o foco das Escrituras, vai perder a razão das Escrituras, vai perder o motivo das Escrituras. É por isso que numa certa ocasião, estava Jesus no monte da transfiguração, mais precisamente o Monte Tabor, e lá estando ele, diz a Bíblia que ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. O que significa que a divindade que habitava aquele corpo, a pessoa divina que morava, o Logos eterno, que estava naquele corpo humano, deixou-se ser vista. É como que a glória de Deus saísse do tabernáculo. E então Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus, viram o Senhor da glória no Nazareno. O seu rosto ficou resplandecendo como o sol, suas vestes ficaram alvas. E quando eles viram ali o Nazareno cheio de glória, eles tiveram a revelação dessa divindade. Pedro, sabiamente, espertamente, olhando, falou assim: precisamos fazer alguma coisa para poder reter esse momento áureo. E aí, para somar a isso, diz a Bíblia que apareceram ao lado de Jesus glorificado Moisés e Elias, quer dizer, Elias e Moisés. Ambos ali, os dois, um ao lado de direito, da esquerda de Jesus. E ali, então, portanto, nós tínhamos os representantes da lei, que é Moisés, e dos profetas, que era Elias. Elias e Moisés, os representantes, que é a Torá, que são os 5 livros de Moisés, e os profetas, haja vista que Elias, ele é o símbolo do ministério profético. Lembra que é dito que João Batista viria no espírito de Elias? Esse espírito de Elias não seria a encarnação de Elias, não. É porque Elias é o ministério profético. Quantos profetas houverem e quantos ministérios proféticos houver na história, virá imbuído desse espírito de Elias, ou seja, do espírito profético. Então Moisés e Elias, ali, ao lado de Cristo, representavam, respectivamente, a lei e os profetas. Então, quando Pedro viu a lei, que é a Torá, os profetas, que é o restante do Antigo Testamento, e Jesus, o que ele disse? Temos tudo de que precisamos. Temos a lei, temos os profetas e temos o Messias. Então, ele teve uma extraordinária ideia essa que até hoje estão aí pululando nas mentes dos homens religiosos que imaginam: nós temos que ter numa igreja, para que ela seja uma igreja saudável, temos que ter Jesus. Olha que inteligência. Mas não podemos perder a lei e os profetas. Temos que ter tudo. Se esquecem que a lei e os profetas, enquanto escrituras, testificam dele. Não são coisas paralelas a ele, não. Assumem um papel pedagógico de te ensinar acerca dele, para que, conhecendo-o, você desenvolva um relacionamento pessoal com ele e tenha então vida eterna. Aí Pedro disse: não, Senhor, olha, acabamos de ter aqui um concílio. Pedro, Tiago e João, nós tivemos um concílio, uma conferência, e nós já estamos decididos a fazer 3 tendas aqui no monte. Uma será para ti, exclusiva para Jesus. Ó. Uma tenda exclusiva. Jesus merece um lugar exclusivo, no centro. Mas também faremos uma tendinha menor para Moisés, mas tem que ter uma tenda também, não pode deixar Moisés. E uma tendinha também menor para Elias, sem problema. Jesus no meio, ao centro. Olha que ideia fantástica. Jesus, a lei e os profetas. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 9, versículo 35, que falava Pedro ainda. Ora, se falava Pedro ainda, estando ele ainda a falar, uma voz vinda do céu
o interrompeu dizendo. Ou seja, o pai, ele não foi educado. Segundo se diz, não, pastor, seja educado. Você espera eu acabar de falar, depois você fala. É porque quando fala muita bobagem, Deus não tem como ter muita paciência. Ele entra no meio e diz, olha, parou. Este aqui, ó, não é aquele Elias ou Moisés, e nem ele. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não acaba não. A ele ouvi. A ele ouvi. Então, mais uma vez se verifica da boca do próprio Jesus Cristo o ensinamento claro de que nós não devemos ir à Escritura enquanto um livro de presságio, um livro de sorte, nem enquanto um livro de regra, de mandamento, de estatutos, de imprecações. Não, devemos tomar da perspectiva correta. Pastor, qual é a perspectiva correta acerca das Escrituras? Eu quero ter as Escrituras, porque eu amo as Escrituras. A Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Ela nos foi dada por Deus. E você, de fato, não pode abrir mão da Escritura. Eu não estou relativizando o valor das Escrituras. Nós estamos aqui simplesmente dando a ela o seu devido e real valor, para que você possa olhar para a Escritura de maneira adequada. Ou seja, aquilo que é equívoco em relação a ela, você abre mão. Agora, tome-a da perspectiva correta. E a pergunta que se faz, então, depois da primeira, a primeira foi como os cristãos da modernidade e da pós-modernidade olham a Escritura. Eu respondi, olham de acordo com a experiência, você pode olhar. Olha o mundo cristianizado. Onde houver um crente, ele está lá abrindo. O que Deus vai falar agora? O que Deus vai dizer agora? E do outro lado vai estar alguém dizendo, olha, se você não cumprir esse mandamento, essa regra, se você não cumprir esse estatuto, cairá sobre você esta maldição, esta imprecação, você vai para o inferno, você vai para o lago de fogo. Aí começa um acúmulo e um peso de coisas sobre a pessoa que já anda curvada. Tanto é que os judeus andavam curvados, de tanta lei sobre os seus ombros, quando Jesus disse, vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, existe um peso que está matando o povo de Deus, que está pesando sobre os ombros. São as muitas doutrinas que, embora sejam ditas em nome de Deus, e embora tenham aparência de sabedoria, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 20, 21, 22 e 23, parece que é interessante, parece que é santo, parece que é sagrado, como aquele povo que se veste daquele modo, que come daquele modo, que faz, parece um povo sagrado. E aquele outro povo lá, coitado daquele povo, não tem nada de crente. Olha para as roupas daquele povo, não tem futuro nenhum aquele povo. Não é assim que geralmente se faz? Pois é, então, Jesus fala, isso aqui ó, tem aparência, parece, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, na hora do peca-pacapá mesmo, na hora que você tem que demonstrar o negócio mesmo ali, a fé, a virtude, o amor, o perdão, aguentar firme, não dar ocasião à sua carne, não existe poder algum, porque os mandamentos, eles só geram duas situações. Primeiro, te gera um orgulho, se você tem a aparência de que os cumpre. Segundo, ele recai sobre você como acusação, se você não consegue cumpri-los. Jesus falou, vinde a mim. Então, qual é a perspectiva correta? Se não é um livro de presságio, nem um livro de regras e de mandamentos, de estatutos e imprecações. Como nós devemos considerar, então, as Escrituras? Então, primeiramente, se quiser anotar, pode anotar. Primeiro ponto é que as Escrituras Sagradas, elas são a revelação de Deus acerca de si mesmo. A Escritura não é Deus, ela fala acerca de Deus. Ela te ensina pedagogicamente acerca de Deus, por meio do seu Filho. É a revelação de Deus pelo Filho, porque esse Deus se revelará no Filho.
mediante o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que trará essa pessoa divina na pessoa do Filho. É Deus, o Pai, no Filho, pelo Espírito. Então, o primeiro ponto, você tem que considerar que a Escritura é a revelação de Deus, que passa pelo Deus triuno, é o Deus Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. E esta revelação, segundo ponto, é a revelação do Deus Trino ao homem. Então não é a revelação do Deus Trino aos anjos, nem a vaca, o cachorro, o macaco. Não, é aos homens. Então essa revelação divina chega ao homem. Então aqui um conúbio, e aqui então a Escritura vai ter um caráter um tanto relativo, porque não é algo que acontece no céu, para anjos, para seres espirituais. Não, vem para a terra. E o pior, são homens que a receberão. São profetas, são homens que erraram, que viveram seus dramas, suas dificuldades, que receberam a revelação das Escrituras. Elas passaram pelo homem, passaram pela cultura humana, e portanto, quando o divino se mescla ao humano, então a Bíblia se torna um livro divino, humano, humano, divino. Isso porque se é divino, é porque fala acerca de Deus, é a revelação de Deus, e é humano porque o homem recebeu, passou pela mente do homem, passou pelo coração do homem, passou por uma cultura na qual o homem estava. Eu me refiro aos profetas, e agora eles escreveram. Existem lá os pergaminhos, ou melhor, primeiramente os manuscritos, não existem lá? Eles não escreveram, e não há então uma participação humana, ou de repente apareceu um livro sagrado de ouro, plim, como fala lá de Joseph Smith, né? Que encontrou 2 tábuas de ouro, escrito umas letras que só ele podia ler. Imagina só, a Bíblia não é assim. A Bíblia tem esse caráter. É revelação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ao homem que recebe essa revelação. Nesse sentido, então, nós concluímos que este livro, portanto, trata da história de Deus, referente ou em relação à sua criação. Não se pode falar que Deus tem história, porque história fala de tempo, não é? E Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é absoluto, Deus não é produto da história. Entretanto, nós vamos verificar pela própria Escritura que em um dado momento o eterno, ele decide descer da sua condição de eterno e começar a se relacionar com criaturas finitas. A Bíblia Sagrada, portanto, é a revelação de Deus, primeiro ponto. Segundo, aos homens, envolve o homem, que agora recebendo de Deus essa revelação e traduzindo numa linguagem humana para os homens, nós temos agora aqui a revelação da história de Deus com a sua criação, sobretudo com o homem. Você, ao tomar a Bíblia nas suas mãos, deve olhar para ela pensando: eu preciso me aproximar desse livro para compreender a história de Deus. Não tome a Bíblia por presságio, não a tome por mandamentos, por regras. Você vai enlouquecer. Você ora vai ser testemunho de Jeová, ora vira adventista e fala mal da testemunho de Jeová, porque agora você está na verdade. Aí se você se converte para a Assembleia de Deus, que se converte para reformado, seja presbiteriano, seja qual for. Você vai se convertendo. Tem gente que teve 10, 15 conversões, consequentemente 10, 15 batismos, e até hoje não encontrou a verdade. Você vai batizar muitas vezes, você vai mudar de denominação muitas vezes, você vai ficar louco e você não vai encontrar a verdade, porque a verdade não está nas partes, a verdade está no todo. A Escritura como um todo contém a verdade. A verdade não é revelada a este ministério em detrimento daquele. A verdade é divina, que é revelada ao homem nas Escrituras. A Escritura é um objeto material, ainda que divino e inspirado, que nos revela a história. Se é a história de Deus, não é fragmentado. Se é a história de Deus, não pode ter esse caráter, né, de partidarismo. Então, é a história de Deus com o homem. Aproxime-se da Escritura, procurando onde está aqui o fio de prata da revelação divina. Eu digo fio de prata, é um termo que temos usado aqui ultimamente neste ministério,
Porque é uma expressão que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Não se referindo à Escritura, mas é um texto que fala sobre o homem. Aí o pregador, ele diz o seguinte, falando do momento da morte do ser humano, ele diz, olha, que você possa considerar o eterno, as coisas eternas, antes que... Aí ele vai citando aquilo que precede a morte, até chegar na própria morte. Ao falar da morte, ele diz, antes que se quebre o copo de ouro junto à fonte, antes que se despedace a roda que faz girar a vida. Aí então ele fala no ponto mais profundo, lá no âmago, onde está a essência da vida, o fio vital, orgânico, que te faz viver. Ele diz, antes que se rompa o fio de prata. Ele usa a expressão fio de prata para dizer de um suposto fio que liga o corpo à alma. A alma pode até sair do corpo. Enquanto esse fio estiver ligado, não há morte. Quando o fio de prata se rompe, aí há morte efetiva. Então, o escritor lá de Eclesiastes capítulo 12 usa essa linguagem metafórica, possivelmente, para ilustrar que existe no homem uma coisa que é vital. Você pode arrancar um dente, você pode amputar um braço, você pode trocar o coração, o fígado, o baço, o que você quiser fazer. Você pode até, inclusive, ficar de coma profunda. O profundo pode ficar dado por morto. Ninguém acredita que se levanta dali. Mas se o fio de prata não for rompido, não há morte. Mais cedo ou mais tarde ele volta. Voltei para contar as experiências pós-morte. Aí eu vi um campo verdinho, aí começa aquelas histórias todas, né? Mas o importante agora é que ele está dizendo que existe algo orgânico, algo vital. Olha, você pode perder a orelha, perder o dente, perder o olho, você pode ser esbagaçado, levar 30 tiros na cabeça, nada disso tem problema algum, se o fio de prata não romper. Então, a Escritura, nós tomamos o fio de prata emprestado para ilustrar para os irmãos que a Bíblia tem muita coisa. Tem sábado, tem dízimo, tem dízimos, né? Tem templos, tem leis, tem regras. Só para os irmãos terem uma ideia, os judeus, eles tinham 613 mandamentos. Sabe o que significa isso? 613 mandamentos. A pessoa tem que ter um manual de consulta, um dicionário, para saber qual é a regra que se cumprirá naquele dia do mês tal, do ano tal. Porque não tem como decorar tanta regra. Então a Bíblia, ela tem uma infinidade de coisas, mesmo no Novo Testamento, você vai encontrar um tanto de coisa, uma coiseira tão danada. É muita coisa. E eu confesso, na minha vida, eu já tentei fazer tudo. E já guardei sábado, já não deixei de comer carne de porco, já deixei de comer peixe de todo jeito, fiz tanta coisa. E quanto mais eu tentava, menos eu alcançava. Quanto mais eu tentava, mais eu me cansava. E dava uma fadiga, e dava um cansaço, e dava um calor, e dava um desespero. Até que um dia eu descobri que a Escritura ela é muito simples, e ela tem um fio de prata, um fio orgânico, um fio de revelação, que começa em Gênesis capítulo 1. Percorre toda a Escritura numa simplicidade, num silêncio, e vai até Apocalipse capítulo 22, versículo 22. E ali nós temos então esse fio de prata, simbolicamente falando, como sendo esse fio condutor da revelação de Deus. Quando você consegue pegar esse fio, um fio que vai costurando as partes, e que vai dando sentido às partes, aí você descobre que o sábado da Bíblia não é exatamente um dia da semana, embora a Bíblia fale de um dia da semana, mas aquele dia da semana foi dado não para ser um dia da semana, mas para representar algo maior. Quando Jesus falou, vinde a mim, vocês que estão cansados, e achareis descanso para as vossas almas, ele está dizendo, vocês estão guardando o sábado. Jesus disse isso no capítulo 12 de Mateus, que é o capítulo exato que se discute acerca do sábado. Está lá uma contenda sobre o sábado, guarda, não guarda, pega espiga, não pega, come, não come, mexe, não mexe. Aí Jesus explica tudo ali acerca desse fio de prata, de uma verdade essencial. E ele conclui dizendo então,
ele diz, esse capítulo 11, né? 11 de Mateus, versículo 28, 29, 30, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, e achareis descanso. Então, aquele sábado, enquanto um dia era apenas um corpo, era apenas algo do âmbito e do conhecimento humano, para se entender uma verdade espiritual. O homem, ele precisa de Lego. Quem sabe o que é Lego? As professoras sabem muito bem o que é Lego, né? Aqueles brinquedinhos que você vai montando e fazendo desenho, e faz bonequinho, faz carrinho, faz casinha, você vai encaixando aquelas pecinhas. O homem, ele precisa dessas coisas pedagógicas para ele crescer, para ele desenvolver. Se a Bíblia é um livro divino humano, entenderam por que divino humano? Porque revela Deus, mas passa pelo homem. Então ela deve também atender e respeitar e se condicionar ao próprio homem no eixo da sua evolução. Não pense você que o homem sempre foi o homem que você conhece hoje. Esse homem intelectual, esse homem do Estado de Direito, esse homem da linguística, da neurolinguística, esse homem cibernético, esse homem intelectual como nós o conhecemos. Olhe para a história e você perceberá que o homem já foi bárbaro. Ou nunca foi bárbaro. E então, quando a revelação de Deus vem, ela vem respeitando este homem do modo como ele se encontra, e a revelação vai avançando na medida que o próprio homem também vai avançando. Isso não significa que a Bíblia tem várias revelações, ela tem uma única revelação, dada de maneira pedagógica para cada momento da experiência e da evolução do ser humano. Digo evolução, não evolução das espécies. Eu me refiro à evolução do próprio homem. O homem está constantemente evoluindo. Ou não está? Então, quando você olha para a Torá, leiam a Torá. Leiam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vocês perceberão que ali Deus fala numa linguagem extremamente rudimentar. Linguagem, parece estar ensinando menino. Diz assim, olha, Deus um dia, o eterno, o absoluto, o infinito. Não fala com essa linguagem toda, porque vai espantar o homem lá, os hebreus, né? Vai espantar os camponeses, vão espantar aqueles que cuidavam de ovelhas, lá no rebanho, no deserto, né? Os pastores, com essa linguagem, o infinito, o absoluto. Não, fala, não, Deus, tudo isso que vocês sabem o que ele é, desceu no rio, ajoelhou-se junto a um rio, e então começou a puxar o barro do fundo do rio. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E foi amassando aquele barro, e foi moldando, não diz assim ou não diz? Os dedinhos, até que formou um corpo, e estava aquele boneco corpóreo lá estendido ao lado de um rio. Deus olhou, viu que não tinha vida, falou, não, então eu vou soprar nas narinas o fôlego de vida. Ó. Aí o homem foi se mexendo, começou com os dedinhos igual o Chicó, o João Grilo, não sei, né? Começou ali, foi e tal, até que viveu. Não é assim que está em Gênesis capítulo 2? A imagem que você percebe em Gênesis 2, não é Deus na beira de um rio fazendo isso? Sim ou não? Aí eu pergunto, você imagina que o eterno, aquele que ninguém jamais viu nem é capaz de ver, aquele que nem os céus dos céus é capaz de contê-lo, que o universo inteiro não pode contê-lo porque ele transcende a tudo, porque ele é onipresente, se ele é onipresente, ele está dentro do finito e do infinito. E portanto nada pode estar fora dele, ele transcende a tudo. Como é que esse ser desceu na beira de um rio para pegar o barro? Pastor, você está negando? Não, ninguém está negando nada. Eu estou dizendo que ali é apenas uma linguagem para você compreender. Mas, de repente, vai demonstrando essa criação do homem daquele jeito, como você encontra no Gênesis. Aí vem o dilúvio, vem a Torre de Babel, vai passando, vem Abraão, até que vem Moisés, aí vem a lei. Aí o povo já tem a lei, é um povo mais esperto, é um povo que já tem juiz, que já julga, que já condena, que já pega a prostituta e apedreja. E se fosse valer isso para hoje, tinha muita gente morta, apedrejada, e muita mulher e muito homem morto, porque a lei dizia, mata o adúltero e mata a adúltera apedrejados. Mas de repente, vem os profetas. A revelação de Deus progride da Torá para os profetas. E quando progride, você vai encontrar Isaías, você vai encontrar Jeremias,
vai encontrar Oséias fazendo muitas correções do ponto de vista prático e essencial da lei. Simples, a lei dizia, olha, você deve pegar uma vaca, porque se o seu pecado é grande, pega uma vaca, que é maior. Pecado menor, pega uma pombinha, pega uma ovelhinha. Dependendo do pecado, pega um boizão, traga ao templo. Aí levava aquele boizão para o templo, pensa num boi. Agora sacrifica no altar, derramava aquele sangue, porque sangue de boi é muito sangue. Pensa numa enxurrada de sangue. E aquele boizão, daqui a pouco tirava as vísceras, tudo no templo. Isso é a lei de Moisés. Isso é a revelação de Deus que respeita aquele momento inicial do homem naquele tempo. A revelação vai progredir. Vamos chegar em Hebreus, calma, amanhã, não, depois de amanhã, a conferência, são 4 ministrações. Agora eu estou na introdução do primeiro tema. Não entrei no primeiro tema ainda, calma. É verdade, é muita coisa que eu tenho para dizer para os irmãos. Perfeito? Está lá aquela vacona lá, e tira as vísceras e tudo reparte. Depois pega, taca vinho em cima e pega fogo, taca fogo. Aí sabe aquele fumaceiro de vaca queimada. Fumaça preta subindo e o povo feliz com aquele sacrifício, com aquela violência. Aquele animal batendo e pega a faca, corta e taca, mata a vaca, destrói a vaca. E o povo feliz em torno da vaca morrendo. Aquela coisa toda. Aí a revelação nesse fio de prata passa, evolui, chega nos profetas. Isaías olha aquilo, olha para o coração do povo e fala as seguintes palavras. Isaías 66, versículo 2 em diante. O Eterno fala pela boca do profeta. Aí a boca do profeta agora vai... Como é um falar que evolui na revelação, vai corrigindo o pensamento, a ideia daqueles que vieram anteriormente. Vai observando isso. Está aqui, ó. Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Ou seja, as mãos de Deus fez todo o universo, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os planetas, as galáxias, todas elas, todo o universo foi feito por Deus. E diz, mas o homem para quem olharei é este. Olha, Deus é grande, infinito, absoluto. E qual é o homem para quem ele olhará? Aí ele diz, é para o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ah, Deus, mas eu pensava que era só trazer a vaca e sacrificar, trazer o boi e sacrificar, estava resolvido. Será que Deus não quer boi? Não, Deus quer boi. Eu provo que Deus quer boi, vaca, passarinho. Está lá em Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quem já leu? Nunca leram? Capítulo 4, 5, 6, 7. Vai lendo a enorme... Quantos sacrifícios ali eram exigidos. E agora está todo mundo fazendo os sacrifícios. Porque não pegaram o fio de prata, pegaram só o exterior. E está lá na violência, matando os animais. E de repente vem o profeta de Deus. Quem aqui crê no profeta Isaías? Hã? O profeta vem para corrigir um detalhe. Não corrigir um erro, não. Mas para corrigir o pensamento humano em relação à revelação divina. Não que Deus não tivesse mandado matar a vaca, o boi, a ovelha. É porque a revelação, ela vai evoluindo até chegar na realidade substancial de todas as coisas. Aí vem o profeta Isaías e diz assim, olha, Deus não vai olhar para esse que está matando o animal. Não, mas Deus pediu lá em Levítico, capítulo 7, diz isso. Sim, mas ele vai olhar para o homem que é aflito e abatido de espírito, que treme diante da palavra de Deus. Mas e o animal? Versículo 3. O que imola um boi? O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo.
Mas por que que tudo aquilo que diz na lei, tudo aquilo que Deus mandou, agora Deus abomina? Leia Oséias capítulo 2, versículo 11. E lá então vai estar o profeta dizendo, Deus dizendo pela boca do profeta Oséias, eu abomino os vossos sábados, eu abomino as vossas festas. Olha, mas como é que Deus manda realizar as festas e os sacrifícios e agora diz que abomina? Porque essas pessoas faziam tudo o que ele mandava, de acordo com o texto, mas sem a compreensão da realidade que estava naqueles atos. Atos que foram necessários, mas que significavam algo. Ou seja, se praticava aquilo como um rito, meramente como se Deus quisesse coisas, como se Deus pudesse ser servido por mãos humanas, como se Deus fosse servido por danças. Porque hoje em dia o pessoal faz danças, né? Coreografias e dança, aquelas vestes, aqueles véus e aquelas luzes e tudo, e fica, e cai no chão, e faz uns gestos assim, de muita humildade, como se Deus tivesse sentado no trono feliz, que coisa linda. E Deus não quer isso, porque Deus não quer coisas. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Deus não é servido pelo homem. O homem é infinitamente pequeno para poder servir o eterno. A única coisa que apraz o coração de Deus, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A revelação, na medida que ela vai passando no tempo, nas dispensações, ela vai ganhando uma dimensão espiritual. Vai saindo do rudimentar para o complexo. Vai saindo do simbólico para a realidade. Chega Jesus, vê os fariseus e escribas e fala assim, engraçado, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã. Sabe o que significa isso? Jesus sabiamente pega as coisas menores, pequenininhas. Como vocês são meticulosos. Gente, vocês são precisos. Porque dar o dízimo do boi, da vaca, do camelo, do jumento, das coisas grandes é fácil. Agora, você está preocupado, inclusive, com quantas folhinhas de hortelã você tem. Olha, eu colhi 10 folhinhas de hortelã. Uma é do sacerdote, é do dízimo. Olha que meticulosidade. Olha que fidelidade profunda. Ah, meu Deus do céu, que povo santo. E aí, vocês dão o dízimo do cominho. Cominho é semente? Eu não sei se é semente. Pegava aquela semente, aquele saco de semente. Aí tirava 10% da semente, dava o cominho. Do endro, não conheço o endro, mas é coisinha pequena. Que coisas, que povo maravilhoso. Aí Jesus olha, Jesus que sabe do profundo, do escondido. Aquele que é Deus encarnado, que não se deixa enganar, nem se levar, e nem se empolga com qualquer tipo de religiosidade exterior. Por mais que esteja lá em Malaquias, que já era profeta, hein? Já estava avançado em relação à lei, mas dizia, roubará o homem a Deus? Sim, diz o Senhor dos Exércitos. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha, está nos profetas, já é avanço em relação à lei, mas em relação aos profetas, também é um avanço, é a palavra encarnada. E a palavra encarnada, olhando para os dízimos e ofertas, naquele ritual meramente humano, Jesus disse, vocês são meticulosos ao dar o dízimo, dando inclusive do cominho, do endro, da hortelã, mas vocês negligenciam o que há de mais importante. Olha como a coisa vai se afunilando. Olha como nós estamos sendo conduzidos de coisas para uma espiritualidade de fato divina no coração. Vocês estão se esquecendo da misericórdia. Estão se esquecendo da justiça, da fé. A escritura vai se evoluindo, na medida, a revelação se evolui, na medida que o homem evolui. Então você tem que ir olhando como um todo a escritura, buscando a excelência, até você chegar no homem perfeito. Este homem perfeito só vai existir na eternidade. Por isso nós vamos desenvolver um panorama de mensagens, e aqui agora eu estou entrando na conferência, nessa conferência, até agora foi apenas uma introdução para chegar na conferência. Nós vamos então desenvolver o que nós chamamos de a tessitura
da história de Deus com os homens. Pastor, o que é a tessitura? É como a história de Deus revelada se organiza. Ou seja, a história de Deus é uma coisa, a história dos homens é outra. Sabe por que nós erramos muitas vezes? Porque ao ler a Escritura, nós lemos as histórias dos homens. Você viu Noé? Aquele velhinho. Coitado daquele velhinho. Eu tenho pena de Noé por dois motivos. O primeiro, porque já sendo velho, Deus deu a incumbência de construir um barco. O homem estava tão velhinho, cansado. Chamar uma pessoa mais nova, não um velhinho, para ficar lá com as tábuas, batendo prego, martelando o dedo. Que dificuldade. E o pior, depois de tudo, encher a arca de bicho. Fechar as portas, ou a porta. Não tinha janela. A única porta trancada por fora. E os bichos faziam xixi, cocô de manhã, à tarde, à noite. Enchendo aquela arca. E pensa na mulher de Noé falando: Noé, eu te avisei, Noé. Eu fico com pena de Noé. Noé, olha esse cocô desse cachorro. Olha o do elefante. 40 dias e 40 noites naquele mormaço. Lá dentro. Nós ficamos lendo as histórias dos homens. Ah, você tem que ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ai, que maravilha! Homens destemidos entraram no fogo e lá estava o quarto semelhante ao Filho de Deus. E nesta noite aqui, o quarto homem está passeando entre nós. Aí você fica empolgado com o quarto homem, passeando no meio da fornalha. E vai para casa, chega em casa, naquela fornalha, minha casa é uma fornalha. É uma provação só. Vou encontrar o quarto homem lá passeando na minha casa. E eu vou passear com ele naquela fornalha, sem ser queimado. Chega em casa, ela leva uma pizza de entrada. O marido dá uma pizza. Cadê o quarto homem, Jesus? Não, mas ele deve estar em algum lugar. Uma hora ele chega. Olha que ele está passeando em outras casas. Uma hora ele passa pela minha. Aí você fica como aquele homem lá de João capítulo 5, né? 38 anos no tanque de Betesda, esperando o dia em que as águas vão se mover e eu vou receber a minha bênção. Um dia a minha bênção chega. Um dia, aí tem uma irmãzinha na igreja, conseguiu o varão. Hoje o anjo mexeu as águas e eu consegui o varão. E não sabe que isso vai ser uma desgraça na sua vida. Acaba com a vida da irmãzinha bichinha. Esperou tanto tempo, pegou um caba safado sem futuro, que bateu, que humilhou, que fez de tudo, depois abandonou com 5 filhos. Não tem disso? É a vida humana. Mas por que tudo isso? Porque nós estamos nas histórias dos homens. Irmãos, quando eu olho para aquela história lá, aquela história, imagine só, de Josué, eu fico com pena de Josué. Aí vai contar a história de Josué. Aí as pregações das igrejas ficam baseadas em histórias. A história do cego, a história de Bartimeu, a história da mulher do fluxo de sangue. Aí cada um se identifica com um personagem no seu sofrimento, na sua angústia, e fica com a sua esperança. Um dia vai dar certo, Deus vai mudar. Aí vem a campanha. A campanha é o golpe. É o golpe. Porque você fica instigando o sofrimento do outro. E com aquelas palavras: eu sei que Deus está vendo o teu sofrimento. Eu sei porque Deus envia o anjo nas madrugadas para colher as tuas lágrimas. Aí a pessoa vai se acabando. Ela vai se acabando é muito sofrimento. Aí quando a pessoa está assim bem debilitada psicologicamente, pois nós vamos começar agora a campanha. Aí vem o golpe fatal. Traga a sua oferta. Se você tem fé. E assim, porque os homens leem as histórias dos homens, porque a Bíblia está cheia de histórias de homem, de Adão, de Abel, Caim, Sete, Enos, Noé, os filhos de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os filhos de Israel, cuja história se divide no tempo dos peregrinação, entrada na boa terra de Canaã, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, do tempo do cativeiro, o tempo do pós-exílico. Aí vem os 400 anos intertestamentário. Aí são muitas histórias. A história de Jesus. Aí vem a história do cego. A história de Lázaro. A história de Maria. A história de Bartimeu. A história de Jairo. A história do... Aí vai para o Atos dos Apóstolos. Aí vem a história da igreja. Aí vem a história de Pedro com Dorcas lá em Jope.
A história de Paulo em Malta, quando foi picado pela serpente. É história. Quando chega nas epístolas, para por aqui, é um terreno muito perigoso. Ah, quem vai ficar lendo epístola? Isso até é crime, irmãos. Epístola é crime. Você que anda aí com pistola. Cuidado. Está vendo? Chega na epístola, a pessoa dá um passo atrás. Estudar a epístola é perigoso. Porque lá não tem histórias de homens. Não. Lá agora é o suprassumo. Vai falar agora de uma essência vital que não passa por sombras e figuras. São agora 21 epístolas para desmistificar tudo o que foi dito outrora, não desconsiderando, mas realinhando nessa linha da economia de Deus para explicar. Começa a primeira epístola, qual que é? Epístola Romanos. Começa logo no capítulo 1, olha, para por aí. O meu justo, disse Deus, o meu justo viverá pela fé. Aí já dá uma crise. Aí vem Calvino, vem Armínio, aí é presbiteriano, é pentecostal, para discutir os méritos do que está claro, do que está dito. Conclui-se que todos estão debaixo do pecado, ninguém está salvo, está todo mundo condenado. O pecado é universal, a queda é universal. Aí vai espantando, ninguém quer isso. Eu quero voltar para o tempo de Daniel, a campanha dos 21 dias do jejum de Daniel. Eu quero a campanha do quarto homem da fornalha. Não é melhor, irmãos? O que vocês acham? Epístola, para disso. Então, nós não devemos simplesmente ler as histórias dos homens. Sim, você vai passar pela história dos homens, procurando a história de Deus com os homens. Entenderam? O que eu quero dizer para os irmãos nesses 4 dias é a história de Deus. Amém? A dos homens vocês já sabem. Agora eu quero falar a história de Deus. A Bíblia Sagrada enquanto a história de Deus. E aqui nós começamos a nossa conferência. Vou começar a primeira mensagem. Verdade? Verdade. Amém? Posso começar a primeira mensagem ou deixo para amanhã? Tem que começar, não pode, senão atrasa tudo. Ai, que maravilha. A tessitura da história de Deus na Escritura. Como que a história de Deus se organiza, se estrutura, se divide. E aí você tem que começar pensando o seguinte. A Bíblia começa, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio. Sim ou não? No princípio. O que aconteceu no princípio? Criou Deus os céus e a terra. Então, o agente é Deus. Ele é que no princípio começa algo. Então, o começo da criação tem o seu começo em Deus. Só que em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, vamos saltar de Gênesis capítulo 1 para o último capítulo da Bíblia. Chega lá, você vai encontrar Deus dizendo, tudo está feito. Ora, se é dito que no princípio criou Deus, aí começa um tanto de histórias e vai, e chega no último capítulo, está escrito, 22:6 de Apocalipse, tudo está feito. Ora, então, aquilo que um dia disse que começou, chegou à sua consumação. Tudo está feito, tudo está realizado. A Bíblia tem um princípio e tem uma consumação. Então você vai ler a Escritura dessa perspectiva, do princípio para a consumação, buscando o que se começou no princípio e o que sendo começado no princípio consumou-se no último capítulo da Escritura. É isso que eu quero saber o que aconteceu. Eu não vou parar para discutir no meio do caminho com Noé, para saber, Noé, quantos pregos você usou para poder fazer a arca? Vamos discutir aqui. Naquele tempo os pregos eram pesados ou eram contados? Um dia eu encontrei com uma pessoa no meio da rua, eu virei uma esquina, ela me parou assim, ó, epa! E eu assustei, pensei, será que o que está acontecendo? Olha a pergunta, epa! O que foi? Está doido? Você sabe quantos cálices tinha sobre a mesa naquela primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12? Eu disse, não tenho a mínima ideia. Como é que eu vou saber? Eu não estava lá,
Ora, e ainda que tivesse, eu tinha obrigação de contar? Eu não sei. Aí ele foi dizer para mim quantos tinha. Isso nós não queremos saber. Não vamos parar no meio do caminho para discutir isso. Eu quero saber, no princípio criou Deus. Aí começou o desenrolar de uma história. E, portanto, tudo está feito. Entenderam? Só que tem mais um elemento a agregar nesse pensamento. É que Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz que todas as coisas Deus criou por intermédio, a partir, ou segundo a vontade do seu coração. Então, segundo diz que no princípio ele criou todas as coisas, e é dito que ele criou segundo a vontade do coração, então a vontade precede o princípio. Sim ou não? O princípio não é um princípio sem causa, não é um princípio que nasce do nada. Esse princípio é a explosão, é o start do cumprimento da vontade. Portanto, a vontade precede o princípio. Nós temos então a vontade de Deus, o princípio de tudo e a consumação de todas as coisas. Esta é a ordem. Nós temos que olhar deste modo. Somente assim você não vai fracionar a Escritura, não vai selecionar um elemento que você quer, que é mais conveniente para você. Não, o princípio e o fim. Mas o princípio é o start daquilo que anteriormente, que a priori já estava determinado, que é a vontade do coração de Deus. Portanto, a Bíblia é a revelação da história de Deus com o seu povo, de acordo com a vontade do seu coração. Aí eu quero que os irmãos visualizem comigo, pensem comigo neste momento. Nós vamos dividir essa grande história de Deus com os homens em 3 momentos. Vamos ministrar 4 temas em 3 momentos. O primeiro momento, coloque na sua cabeça assim, ó. Nós vamos chamar de a profecia da história. Por que a profecia da história? Porque a Bíblia vai nos revelar que vontade é essa que havia no coração de Deus antes do princípio. O princípio não é a explosão, não é o start do cumprimento da vontade. Então, o que precede essa história é a profecia da história. Só que essa história que está aqui, enquanto profecia no coração de Deus, será história só quando ela estiver cumprida. Portanto, vamos saltar para Apocalipse, capítulos 21 e 22. E vi novos céus e nova terra. Ali começa a história da profecia. Porque se no início nós tínhamos a profecia de uma história, agora que alcançou-se o cumprimento daquilo que se queria, o que era profecia virou história. Capítulo 21 e 22 é a história da profecia. A profecia da história, a história da profecia. Porque o que Deus desejou antes do princípio, Ele vai alcançar plenamente nos 2 últimos capítulos da Bíblia, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém e as nações que habitarão em torno da nova Jerusalém. Lá a profecia da história, aqui a história da profecia. Pastor, mas ficou uma lacuna. Não ficou uma lacuna? Entre antes de Gênesis 1 para Apocalipse 22, não tem uma grande lacuna? Essa lacuna é preenchida, portanto, com a meta-história. O que é a meta-história? É uma história que nos projeta a história. Ou seja, há toda uma história que se desenvolve com vistas a nos remeter e a nos conduzir e a nos levar ao cumprimento da história profetizada. A meta-história é a história que nos conduz à história. É uma história que vai explicar como Deus trabalhou no tempo para alcançar aquilo que no seu coração Ele desejou. Os 3 momentos, portanto, são a profecia da história, a meta-história e a história da profecia. Nesses 3 momentos, vamos trabalhar 4 temas. 1 na profecia da história, 2 na meta-história e 1 na história da profecia. Este tema que vamos tratar aqui na profecia da história é o primeiro tema de hoje, que se diz a suprema
vontade do coração de Deus. O supremo propósito de Deus. A Escritura vai nos revelar o que Deus quis antes de começar a fazer. Para que você não se iluda com aquilo que Ele fez. Porque você olha para o mundo, para a terra, para os homens, para as estrelas, você fica encantado. Aí tem quem diga, olha, você é a coisa mais linda que Deus fez. Você é a menina dos olhos de Deus. Aí você vai iludindo a pessoa, como se o ser humano em si mesmo tivesse um valor real em si mesmo, e se esquece da máxima da Escritura: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí entra o antropocentrismo, essa doutrina que não somente corrompeu os gregos, como corrompeu os homens no Renascimento, e tem corrompido até hoje os homens no meio cristão evangélico. Então, para que nós não fiquemos iludidos, a Escritura vai nos mostrar qual é a vontade. Antes de Deus começar a criar, haja luz, antes desse primeiro, no princípio, o que Deus decidiu aqui dentro, o que Ele desejou, o que Ele pretendeu. Sabendo disso, vamos agora discorrer 2 temas na meta-história. Vamos ver a criação do homem e a sua queda e a sua corrupção. Vamos compreender Deus criando o homem e este homem caindo e se degradando e se corrompendo, até que o Verbo eterno se faz carne para redimir o homem. São os 2 temas: a criação, queda, degradação e corrupção do homem, e a obra de redenção. Para então nós chegarmos no 4º tema, na terceira parte da história da profecia, vamos então ver o novo homem. Os irmãos entenderam isso? Quem entendeu esse panorama? Eu fiz de tudo para ficar claro para os irmãos. Eu fiz de tudo, ok? Vou começar a falar agora, então, acerca desse primeiro momento, mas se o tempo não nos permitir, eu continuo amanhã sem problema algum. Nós vamos concluir os 4 temas até o final dessa conferência. Tudo bem, pessoal? Bem, quando se fala acerca da suprema vontade do coração de Deus, nós estamos simplesmente realinhando o nosso pensamento. Ou seja, nós estamos voltando ao princípio. Qual que é o princípio de tudo? O princípio é que no princípio Deus criou os céus e a terra. E os céus e a terra foram criados, Deus criou o homem. Ora, se esse é o princípio de tudo, eu diria que esse é o começo, mas se esse é o princípio de tudo, então a criação, ela tem um valor em si mesma, porque se Deus criou, então a criação é o objeto da contemplação de Deus e dos homens. Só que nos esquecemos de João capítulo 1, quando diz assim, olha, no princípio, mesma expressão de Gênesis, era o Verbo. Entenderam? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. E lendo essa introdução de João, com outros textos, como Colossenses 1:16, você vai encontrar que tudo foi criado por ele, nele e para ele. Ou seja, a criação dos céus e da terra, ela tem um significado desde que você a contemple do ponto de vista daquele que no princípio já era, daquele que no princípio criou, daquele que no princípio criou, não criou para criar, mas criou nele, foi feito por meio dele e foi feito para ele. Então, nele, por meio dele e para ele, em ele, para e nele. Ou seja, qual é o sentido de toda a obra de criação? É o Verbo. O Verbo é a origem de tudo. Tudo foi criado não somente por ele, mas foi criado nele. Olha o ponto. E não somente foi criado nele, mas foi criado para. Então, se você não começar a pensar a história, tendo o Verbo, o Logos eterno, como sendo a causa, como sendo o motivo, como sendo a razão de tudo, você vai começar erradamente. Você vai começar antropologicamente, ou seja, tomando o homem por centro. Você vai começar de uma maneira equivocada. Então, se você começa errado, você tende a terminar errado. Então, um dos capítulos da Bíblia que nos orienta nesse sentido é Efésios capítulo 1. Olha lá a sua Bíblia rapidamente.
Falarei sobre esse capítulo agora, concluirei o resto dessa mensagem amanhã. Efésios capítulo 1. Você tem a incumbência de lê-lo em casa, que eu não tenho tempo agora para lê-lo, mas eu vou falar, grosso modo, das partes deste capítulo. Esse capítulo 1 de Efésios é um capítulo extraordinário, porque ele nos orienta com respeito a essa história, que antes de ser história foi primeiramente profecia, porque sendo profecia, falava profeticamente acerca da vontade do coração de Deus. Se você olhar o capítulo 1 de Efésios, versículo 3, o apóstolo Paulo anuncia: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai começar a nos levar ao coração de Deus, ou seja, ele vai começar desde antes da nossa criação, e ele vai percorrendo até chegar na consumação. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, você vai observar que o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele. Quando foi isso? Antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui o momento que antecede o princípio de todas as coisas. Então observe que nós estamos lendo a Escritura a partir da perspectiva correta. Nós não podemos começar com os céus e a terra, porque os céus e a terra já será o resultado de algo que o antecede, ou que os antecede, que seria a vontade do coração de Deus. Por isso temos aqui no capítulo 1, versículo 4, quando diz que Deus nos escolheu nele. Essa escolha antecedeu a criação do mundo, antes da fundação do mundo. Versículo 5 diz, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, antes de tudo, fala de uma eleição e de uma predestinação. Não quero tratar desse assunto agora. Quero apenas que os irmãos entendam que Deus já tem um plano antes da fundação do mundo. Ou seja, a sua história não começa dentro da história, mas a sua história já foi profecia antes da fundação do mundo. Mostra como Deus tem um projeto. Antes que o mundo fosse fundado, ele já procedeu com seus decretos. Ele já procedeu com uma planta. Ele já procedeu com com um projeto que ele haveria de desenvolver. Se você prosseguir, você vai observar que ele vai passando. No versículo 7, ele fala acerca da redenção. No versículo 13 e 14, ele fala acerca do Espírito Santo, sendo o selo e o penhor da nossa redenção. Mas se você chegar até o versículo 21, ou do 20 em diante, ele começa dizendo assim, olha, o qual exerceu ele em Cristo, ou seja, está falando do poder que Deus o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então olhe para mim por um momento. Eu não estou lendo o texto todo, por causa do tempo não nos permite, mas eu quero que você considere comigo. Paulo começa antes da fundação do mundo, não é isso? Falando que Deus procedeu com decretos, elegeu, predestinou, ou seja, há um projeto. Nós vamos saber exatamente que projeto é esse. Entretanto, ele vai avançando, ele passa pela redenção. No versículo 7 diz, no qual temos a redenção. Então já estamos dentro do tempo. E então vai mostrando que Cristo não somente morreu, mas no versículo 20 diz que ele também ressuscitou. Olhe então neste momento para a morte e ressurreição de Cristo. Esse é o tema de domingo, o novo homem, mas que vocês entendam como que essa história se constrói. Deus tinha um projeto anterior à fundação do mundo, nos elegendo, nos predestinando. Entra para a história, temos a morte de Cristo e temos a ressurreição. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí você vê o Cristo de Deus que morreu e que ressuscitou e que ascendeu aos céus e que foi entronizado à direita do Pai. Aí você fica adorando, né? Glória a Deus,
ao Cristo ressurreto. Aí você levanta suas mãos e fica sempre estendida para cima, com o seu olhar para cima, como quem busca ver esse Cristo, ou louvar a esse Cristo que está entronizado, e se esquece que tem que continuar lendo o texto. Versículo 21 diz que ele ascendeu aos céus e assentou-se à direita nos lugares celestiais, acima. Não vai ficando distante? Vai só subindo, né? Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Como ele ficou longe, longe, não ficou longe? Que ele ascendeu acima de todo principado e potestade. Aí o versículo 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Uma vez entronizado acima de tudo, Deus o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, do ressuscitado, do glorificado, do entronizado. Estão entendendo, não? Que maravilha! Então está tudo subordinado a ele, mas ele colocou debaixo da cabeça, debaixo das mãos, debaixo dos joelhos, debaixo de quê? Dos pés. Aí continua a ler, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então o Pai quer que este glorificado seja o cabeça sobre todas as coisas, não quer? E para ser o cabeça, o deu a quem? A igreja. Então esse glorificado foi dado à igreja. Mas e por que ele foi dado? Dou um bombom. Para quem me responder, por que o Pai deu o glorificado à igreja? Eu dou um bombom para quem acertar. Ganhou o bombom. Sabe por que Deus o Pai deu o glorificado para a igreja? É porque o Pai disse, eu quero que o meu filho morto, ressurreto, assunto, glorificado, exaltado e entronizado, seja o cabeça de todas as coisas. Mas para ele ser o cabeça, aí você tem que pensar, lembra de Gênesis capítulo 26? Que Deus criou o homem Adão, do pó da terra, lembra lá? E diz que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés ou não? Para ele ser o cabeça da criação ou não? Mas agora você verifica que aqui em Efésios capítulo 1, é dito que o mesmo que foi feito a Adão, agora é feito com Cristo. E para que Cristo então fosse o cabeça de todas as coisas, ele iria precisar de um corpo. Por isso que é dito, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Existe uma cabeça e existe um corpo. E portanto, uma cabeça e um corpo, nós temos um homem. Olha o projeto de Deus. Olha onde é que a igreja entra. A igreja de Deus não é um projetinho que pode ser desprezado, que pode ser manipulado, sistematizado. Não. Eu sei que homens perversos e maus têm feito o que quer com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Mas eles, a Bíblia diz que o juízo lavrado há muito tempo não retarda. Eles podem esperar, que o juízo lavrado não tarda, porque a igreja é a coisa mais preciosa, porque ela foi projetada antes da fundação do mundo. E a igreja não é o ministério apostólico, volta a palavra, para o seu governo. Não é a igreja batista, não é a presbiteriana, não é a metodista, muito menos a IURD. Muito menos a mundial. Só coisa grande. Mundial, internacional, universal. O povo quer muito. Não é pouco não, quer muito. Só que não é nada disso. Pastor, mas se não é nada disso, isso tudo é o quê? Tudo isso são organizações. Tudo isso são organizações. Os homens se organizam como eles querem.
se organizar. Uns para ganhar dinheiro, outros para vender óleo, outros para vender água, outros para pegar o dinheiro do povo, para enricar, outros para mentir, outros honestamente, acaba criando um cativeiro, né, em nome de Deus, mas é cativeiro, porque proíbe o homem de andar, de olhar, de sorrir. Passei minha vida todinha triste. Aí quando eu cansava de ser triste na minha juventude, eu desviava e ficava alegre. Agora eu vou ficar alegre um pouquinho, gente, é possível, não é? Aí só que eu ficava sendo acusado, porque assim eu vou para o inferno. Não, eu estou alegre, calma, depois eu vou triste para o céu. Tenha paciência. Aí ficava um pouco, daqui a pouco não tem que voltar antes que Jesus volte. Aí eu voltava, aí ficava triste, porque diziam-me que ser crente era ser triste. Eu não podia visitar nem os parentes que não eram da minha igreja, porque tinha uma festinha, aí ia ter uma musiquinha, um negócio, mas não pode, você vai se contaminar com os pecadores, porque você não é pecador, você é santo, e eu podre por dentro, sepulcro caiado, mentiroso, impuro, transgressor, culpado, mas tinha uma aparência. Tinha aparência. Aí não podia, tinha que ficar triste. Aí não podia ir na família, não podia ter um amigo, não podia ir num lugar, numa churrascaria, não podia vestir uma roupa, não podia ver o sol da praia de manhã cedo. O mar que Deus fez é pecado. Tudo que é bom é pecado. Até o dia que eu conheci Jesus Cristo, né? São sistemas que os homens criam, os mais variados motivos e razões e porquês. Mas a igreja, planejada antes da fundação do mundo, o corpo de Cristo, que foi eleito e predestinado para ser o corpo do cabeça que está acima de todo principado e potestade, domínio. E por que eu vou ter medo de macumba agora? Eu vou usar agora a macumba para amedrontar os filhos de Deus, para aumentar o dízimo. Abre os olhos, povo de Deus. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento pela verdade e sairmos do jugo e da mentira, do engano, dos sistemas, para servirmos verdadeiramente a Deus. A igreja de Cristo, ela foi planejada, eleita, é uma coisa preciosa para que o glorioso seja o cabeça sobre todas as coisas. Está aqui, olha, o novo homem está aqui no final do capítulo 1 de Efésios. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Engraçado, se Jesus enche todas as coisas, a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios nos posiciona numa perspectiva para nós podermos perceber antes da fundação do mundo, para nos projetar até o novo homem que vai reinar e governar sobre toda a terra por toda a eternidade. Bem, mas para eu dizer isso para os irmãos hoje, eu precisaria desenvolver esse tema, demonstrando como que a Escritura não coloca Adão em Gênesis capítulo 1, em oposição a este novo Adão do qual estamos falando. Não é que Deus criou Adão e Deus tinha uma expectativa lá em Adão, Gênesis capítulo 2, 1 e 2. Quando Deus criou, Deus pensava, vai dar certo, vou criar um mundo bonito, cheio de flores, um sol bonito, que não vai queimar muito, mas vai brilhar bem, né? Um jardim, e vou colocar o homem, e vou torná-lo cabeça dessa criação, e eu vou dizer para ele governar os céus, e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há, e vai dar certo, vamos torcer, ó Espírito Santo, ó Jesus, vem cá, vamos torcer aqui, para dar certo. Será que foi assim? Jesus tinha uma expectativa, irmãos.
Quando Deus criou Adão, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, à semelhança de Deus o criou, macho e fêmea os criou, versículo 27, e disse Deus, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves. Quando isso aconteceu, Deus tinha uma expectativa que ia funcionar. O que vocês acham? Mas eu acho que tinha, mas... Ou seja, será que Deus pensava, vamos torcer para dar certo? Vamos fazer de tudo para o diabo não aparecer por aqui, vamos dar um jeito, ou sei lá. Deus sabia. Ora, se ele não sabia, ele não é Deus. É uma pergunta que todo mundo faz e todo mundo tem medo de responder, mas é a coisa mais lógica e mais óbvia e mais simples possível. Tudo da Bíblia, mais simples é isso. Se Deus não soubesse, ele não pode ser Deus. Deus não tem plano B. Sabe quem é que tem plano B? Você, fraco, mortal, pequeno, débil, tolo. Nada. Você, eu também, nós dois, nós três, nós todo mundo. Nós é que temos que ter plano A, B, C, e D, e F, e Z, e vai acabar sendo alfabeto, e vai faltar letra para os nossos planos. Porque o homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é isso? Mas Deus, o eterno, o soberano, o altíssimo, o onipotente, aquele para quem um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, porque ele está fora do tempo. Deus não precisou criar o homem para saber a cor dos olhos dele. E Deus não precisou criar um homem para saber que ele ia cair. Antes de Deus criar, Deus já está na eternidade do lado de lá, esperando o homem. Deus não se prende no espaço, não se limita. Espaço e tempo, tempo e espaço, essa relatividade é coisa do homem. Então, quando Deus criou Adão, Deus sabia que esse homem ia cair? Sim ou não? Ora, e por que ele o criou então? Romanos capítulo 5, versículo 14 diz, olha, esse homem criado aqui em Gênesis capítulo 2 era apenas uma prefiguração. Já ouviram falar de sombras e figuras na Bíblia? Que o cordeiro representava o que havia de vir, que era Cristo. Que o sábado representava o descanso verdadeiro, que é Cristo. Que o candelabro representava a luz do mundo, que é Cristo. Que aquele pão da proposição representava Cristo quanto o pão da vida. Que tudo aquilo que no Antigo Testamento se dizia era uma sombra, uma figura acerca do que viria. E já ouviu dizer que o homem criado, Adão, também em si mesmo não tinha nenhuma razão de ser, senão que o homem também era uma figura. O homem é uma figura como o casamento é uma figura. O casamento de um homem com uma mulher também é uma figura. Leia Efésios capítulo 5, versículos 29, 30, 31 e 32. Mas o que nos interessa é Romanos 5,14, que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Bom, vou parar por aqui, porque senão os irmãos vão cansar muito, eu também vou me cansar muito, e não vou conseguir acabar hoje. Perfeito? Então amanhã vamos retomar desse ponto. Adão prefigurava aquele que havia de vir.